pra você que está aí do outro lado da telinha. Hoje eu vim trazer o tutorial dessa maquiagem Glam, que foi inspirada na minha amiga Ana Carolina, que também é maquiadora, porque essa make aqui é simplesmente muito Carol. É uma make em tons neutros, com foco no brilho, porque é uma make bastante iluminada, e apesar de ser uma maquiagem elaborada, não é difícil de fazer. Então, sem mais delongas, vamos pro tutorial. Antes de iniciar a maquiagem, eu fiz no meu rosto aquele procedimento que eu ensino lá no vídeo de cuidados com a pele, que se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima para você poder assistir. Então, com a pele limpa e hidratada, eu vou começar usando esse primer aqui da Arielle Morimoto. E eu vou espalhar esse primer com o pincel DF01 da Macrylan. Eu espalho assim, ó, dando batidinhas. Que aí eu faço com que o produto entre no poro. E com isso eu tenho um resultado melhor. E eu também aplico umas leves batidinhas só com o restinho do pincel aqui embaixo. Primer aplicado, agora eu vou fazer a minha sobrancelha usando esse trio aqui, que é da BH Cosmetics. E eu vou estar usando essa cor mais clarinha aqui, ó, do meio. E pra aplicar essa sombra na minha sobrancelha, eu vou usar esse pincel chanfrado aqui, que é do kit Unicórnio da Pink Gloss. E um ponto muito importante nessa questão de sobrancelha e maquiagem é que se você gosta daquela sobrancelha certinha, é bom que você já esteja com o design de sobrancelha feito antes de vir aplicar a maquiagem. E venha com a maquiagem só seguindo a linha da sua sobrancelha. Eu costumo deixar nessa parte aqui de cima um dedinho de distância para poder começar a riscar. Na parte de baixo, eu já não deixo aquele dedinho de distância, eu sigo o traço direto. E agora que eu já delimitei a minha sobrancelha, eu vou preencher. Sempre seguindo o nascimento do fio. Se o fio nasce mais pra cima, faz o risquinho mais pra cima. Se é mais retinho, mais pra baixo, mas sempre obedecendo o fio. Então, você vai acompanhando o nascimento do fio, que aí você consegue pigmentar a pele por baixo do pelo. Agora, só com o que sobrou no pincel, eu vou deixar essa ponta maior dele virada para baixo e a ponta menor para cima e vou fazer os risquinhos dos pelinhos que sobem, no caso do início da sobrancelha. Agora a gente vai para a base. Eu vou estar usando essa aqui, que é a Acne Fighting Foundation da Elf, e a minha cor é a Porcelain. Também faço umas manchinhas no rosto e vou aplicando aos pouquinhos. Quando se trata de base, eu prefiro ir aplicando aos poucos e fazendo camadas, se a textura da base me permite fazer isso sem craquelar, do que colocar um montão de base de uma vez e ela craquela depois. Vou espalhar com aquele pincel que a gente usou para aplicar o primer, e eu não passo base nessa região aqui dos olhos. E nem na boca. Agora que eu dei essa primeira espalhada, eu venho com a esponja de poliuretano úmida e venho dando acabamento nessa base em batidinhas. E como eu quero uma pele bem natural, pra mim, pro meu gosto, só essa camada já tá ótimo. Agora eu vou estar fazendo o contorno da minha pele. Pra isso eu vou estar usando essa paleta aqui de contorno em creme da Anastasia Beverly Hills. E eu vou estar usando essa cor aqui, que é a chocolate. Eu gosto muito desse contorno em creme, ele é muito pigmentado, mas ele é muito seco para pegar com o pincel. Então, para amolecer ele, eu uso esse olhinho aqui de rosa mosqueta. Uma micro gotinha já ajuda. Lembrando que é óleo puro, tá, gente? De rosa mosqueta. Não é aqueles óleos que tem parafina, sei lá, um zilhão de coisas e lá no final 3 gotinhas de rosa mosqueta, não. É o óleo puro. Dou uma espalhadinha assim, ó, com o dedo pra ficar mais uniforme. Pego com um pincel, não pego muito, não arrasto o pincel, só dou batidinhas. Toca seu rosto. Você vai sentir um ossinho. Você vai contornar bem abaixo desse ossinho, vindo de fora pra dentro e terminando aqui na altura dos olhos. Primeiro dou leves batidinhas
E depois venho esfumando. Vê que eu não ponho força no pincel, eu não esfrego ele no meu rosto. Só a pontinha do pincel toca no meu rosto. Se eu faço muita força, eu posso fazer linhas. E eu não dou um acabamento tão bonito pra maquiagem se eu fizer isso. E aí, pra dar um acabamento mais bonito, eu pego a esponjinha que a gente aplicou a base e venho aqui nas linhas, nas bordinhas do contorno, dando algumas batidinhas pra dar uma esfumada. Para contornar o nariz, eu vou usar esse pincelzinho aqui, que ele é do kit de pincéis profissionais para pele da Pink Gloss. Ele é o FS50 e ele é tipo um mini kabuki. Como no nariz eu gosto do contorno mais suave, eu vou pegar menos quantidade de cor possível, toquinhos bem suaves. Eu traço uma linha imaginária aqui do final da minha sobrancelha até a ponta do nariz e é ela que eu vou seguir. Eu não passo contorno aqui do lado. Tiro o excesso aqui e venho espalhando. Esponjinha da base de novo. E venho dando batidinhas para suavizar essa cor, né, gente? Agora, da mesma paleta de contorno, eu vou estar usando essa cor aqui, que é o Arm Coral, para poder fazer o meu blush. Hoje eu vou fazer um blush cremoso. Também coloco aquela gotinha. E esse blush eu vou aplicar com o dedo mesmo. Eu pego o produto, bem pouquinho, venho dando batidinhas aqui na região do blush. O bom do blush cremoso é que se ficar chineladinha, você pode vir com a esponjinha da base e dar umas batidinhas para suavizar a cor. Essa diquinha da esponja é mágica, gente. Salva o contorno, salva o blush, salva tudo. Agora eu vou estar fazendo a iluminação dessa região aqui abaixo dos olhos. O motivo pelo qual eu não passo base nessa região é para não sobrecarregar demais de produto, porque essa pele aqui é muito fininha. E como a gente tem opções de corretivos de cobertura muito boa, tipo esse aqui que eu vou usar, que é o da Bruna Tavares, eu não vejo motivo para aplicar base nessa região. E com isso, eu evito sobrecarregar de produto e a probabilidade de craquelar é bem menor. Como eu já falei, o corretivo que eu vou estar usando é esse aqui da Bruna Tavares, a minha cor é o BT10, e muita gente me perguntou como que eu faço para aplicar esse corretivo para ele não craquelar, porque ele tem uma cobertura muito boa e um acabamento muito bom, mas ele é bem sequinho. Primeiro, gente, essa região aqui tem que estar bem hidratada, mas não é sobrecarregada de creme, é bem hidratada. Às vezes até aquele olhinho que eu mostrei aqui de rosa mosqueta, eu coloco uma microgota em um dedo, espalho essa microgota com outro e dou batidinhas para poder hidratar essa região. Ui, antes de usar esse corretivo. Ai, eu já quebrando as coisas aqui. Ai, gente. E como ele tem uma cobertura muito boa, eu faço uma camada bem fininha dele abaixo dos meus olhos. E, gente, com esse corretivo aqui, a gente não pode brincar em serviço, porque ele seca muito rápido. Então, eu fiz primeiro e agora eu vou falar o que eu fiz. Para fazer a iluminação, a gente vai fazer como se fosse um triângulo aqui abaixo dos olhos. Então, eu venho fazendo pontinhos. Eu não chego muito aqui perto do canto interno, eu faço alguns pontinhos formando esse triângulo de iluminação, vou dando algumas batidinhas. Depois de fazer a marcação com os pontinhos, eu vim com esse pincel aqui do kit de preparação de pele da Pink Gloss, ele é o FS53 e ele é um sintético bem pontudinho. Então, eu espalhei todo o corretivo. E nisso também o pincel absorve um pouco do corretivo e não deixa fazer uma camada tão grossa. E depois eu vim com essa esponjinha de poliuretano aqui, que é a esponjinha mini da Macrylan. Ela tá úmida também, assim como tava a de passar base. E fui dando acabamento. Assim que eu terminei de dar o acabamento, eu peguei esse pincel aqui, que ele é um pincel, na verdade, de esfumar côncavo. Ele é o V5 da BH Cosmetics. E eu usei ele para aplicar o pó translúcido da Elf na região onde estava o corretivo. E, gente, literalmente essa é uma hora que você não pode bobear e ela tem que ser muito sequencial, sem pausas. Então é bom que você aplique do jeito que eu fiz. Você vem, antes de depositar o pó, você olha pra cima, tira o excesso de corretivo que já acumulou, porque é coisa assim de meio segundo já acumula corretivo nas linhas de expressão.
Então, você vem tirando esse excesso com a esponjinha e sem olhar para baixo, você já vem com o pincel cheio de pó e aplica. É assim que eu faço. Agora a gente vai para uma parte que eu gosto muito, que é a parte do iluminador. E hoje eu vou estar usando esse iluminador aqui, que é o iluminador líquido da Arielle Morimoto. Eu aplico o iluminador com pequenas gotinhas. Ó, aqui já não foi tão pequena. Espalhar ela. E iluminador líquido eu gosto de espalhar com o dedo. Mas olha isso, gente. Aplico aqui um pouquinho no nariz e esfumo. E só com o restinho do dedo venho dando batidinhas aqui no corpinho do nariz. Bom, gente, a pele tá pronta. E agora eu vou selar toda essa pele com o pó translúcido da Elf e com o pincel FS02 do kit Amazing Vegan da Pink Gloss, que é um Dual Fiber. Coloco o pó aqui na tampinha. Não coloco muito. Pego com o pincel e ainda dou uma batidinha para tirar o excesso. E venho aplicando. O bom do pincel Dual Fiber é que ele também dá uma polida na pele. Pele pronta, agora a gente vai para os olhos. E para começar os olhos, eu vou usar um pincel língua de gato para olhos bem fininho e o corretivo Cream da nossa paleta da Anastasia Beverly Hills, que eu também vou amolecer com um olhinho de rosa mosqueta. Eu vou traçar a minha sobrancelha e eu vou descer até a linha do côncavo. Eu não vou pigmentar com essa cor a pálpebra móvel, porque na pálpebra móvel a gente vai usar outra cor de corretivo. Uso a esponjinha para dar uma esfumada no corretivo. E para fazer esse côncavo, eu vou usar essa paleta aqui, que é a Modern Neutrals da BH Cosmetics, e o pincel de côncavo V5 da BH Cosmetics. E eu vou estar pegando esse tom aqui de marrom para fazer o nosso côncavo. Eu sempre pego o produto e dou uma batidinha para tirar o excesso, tá? Para poder não cair aqui na parte de baixo, para poder não manchar o côncavo. Então eu evito tudo isso com a batidinha. Agora eu vou aplicar a cor no meu côncavo, subindo até mais ou menos um dedinho de distância da sobrancelha. Para esfumar o côncavo, gente, não existe só um movimento certo ou um movimento padrão. Mas eu geralmente gosto de segurar na ponta do pincel, porque me dá mais leveza do que se eu segurar próximo das cerdas. E eu primeiro aplico dando batidinhas, limpo o excesso na mão e venho fazendo bolinhas ou vai e vem, até a cor ficar do jeito que eu quero. Aqui, gente, eu não levo até o canto interno, tá? E eu só faço a linha do côncavo mesmo. Eu não pigmento o canto externo e nem o canto interno. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar menor. Esse aqui é o pincel de esfumar Slim da Make One. Ó, ele é menorzinho que o outro. E eu vou estar pegando essa cor aqui do cantinho. Ela é um vermelho terra, assim. Pego o produto, tiro o excesso. E eu também vou marcar a linha do côncavo, mas eu não vou levar tão pra cima quanto eu levei a outra cor. Vou pegar o pincel anterior sem acrescentar nada de produto e vou esfumar a bordinha. Agora eu vou pegar aquela mesma cor que a gente usou para contornar, que foi a cor chocolate da paleta de contorno em creme da Anastasia Beverly Hills. E vou pegar esse pincelzinho aqui, que é o ES10 do kit Amazing Vegan da Pink Gloss, que ele é um língua de gato mais curtinho. E vou pigmentar toda a minha pálpebra móvel com essa cor, evitando o cantinho interno. Lembrando que eu começo aqui, ó, da raiz dos cílios e vou subindo. Porque o pincel tá muito carregado, se eu começar aqui de cima, eu posso marcar. Então, eu começo de baixo. E agora, com o dedo, eu dou umas batidinhas para poder esfumar. Troquei de paleta, agora eu vou usar essa aqui, que é a Essential Eyes da BH Cosmetics. E com aquele pincel que a gente usou para esfumar a segunda cor, eu vou pegar esse tom aqui, vou tirar o excesso e vou esfumar essa linha aqui do côncavo, onde termina a aplicação do corretivo cremoso. Volto com o primeiro pincel sem pegar cor e esfumo.
E nisso, eu não aplico essa cor aqui na minha pálpebra móvel, ou seja, o corretivo ainda tá aqui molinho. Então, eu pego um pincel de aplicar sombra, esse aqui é o pincel do kit Unicórnio, da Pink Gloss. E eu vou estar pegando esse tom aqui de champanhe para poder aplicar na pálpebra móvel. Novamente, tiro o excesso e venho dando batidinhas. E eu pego o pincel de esfumar fininho, sem pegar nenhuma cor, e só venho esfumando aqui a borda para não ficar nada marcado, gente. Acabamento é tudo. E como eu quero dar mais brilho e mais glamour para esse olho, eu vou pegar essa cerinha fixadora aqui da Colors, vou pegar com o dedo, tiro o excesso na mão e dou leves batidinhas na minha pálpebra móvel. E eu vou pegar esse pigmento asa de borboleta aqui, que ele tem um reflexo dourado e ele é muito lindo, da marca Medusas Makeup. O nome dele é Star Wars. E como ele é como se fosse um glitter bem fininho e eu quero que ele fique espalhado de maneira bem bonita no olho, eu vou pegar um pincel de esfumar limpinho. Esse aqui é o pincel de esfumar do kit Unicórnio da Pink Gloss. E vou aplicar. Coisa mais linda. E agora, para fazer essa parte de baixo aqui do olho, a gente vai estar usando o corretivo chocolate. Sim, o corretivo chocolate de novo. E esse pincel aqui de precisão, que ele é de um kit da BH Cosmetics, que agora eu esqueci o nome, mas que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Mas ele é o número 5 desse kit. Com um espelhinho na mão, eu abaixo a cabeça e olho para cima. E aplico bem na raizinha dos cílios. Eu não vou até o canto interno. E para poder selar, eu vou pegar esse pincel aqui, que é do mesmo kit desse, só que esse é o número 6. Ele é mais fininho e, apesar dele ser um pincel de precisão, ele é fofinho. Ele é da ponta bem fofinha e bem pequenininho, que vai ser legal pra gente conseguir esfumar aqui embaixo. Volto para a primeira paleta de sombras e eu vou usar aquele primeiro tom de marrom que a gente usou no côncavo. Por algum motivo surreal a câmera não gravou, mas eu usei esse pincel lápis aqui, que é o ES12 do kit Amazing Vegan da Pink Gloss. E usei essa primeira cor aqui da paleta Essential Eyes, que é tipo um branquinho com fundo dourado, é uma cor perolada, para iluminar o cantinho interno dos meus olhos e aqui abaixo da sobrancelha. Agora eu vou estar fazendo a aplicação de cílios postiços, mas antes disso eu vou aplicar essa máscara de cílios aqui da Arielle Morimoto. Tanto para aplicar máscara de cílios, quanto para fazer qualquer coisa na parte de cima dos meus olhos, eu sempre gosto de posicionar um espelho aqui abaixo de mim e olhar para baixo, porque aí eu consigo ver perfeitamente o que eu tô fazendo, sem precisar fechar um olho e deixar o outro aberto para isso. Geralmente, quando a gente fecha um olho e deixa o outro aberto para fazer maquiagem, os dois olhos ficam tremendo e a gente não vê direito o que a gente tá fazendo. Fora que essa tremedeira toda enruga mais a pálpebra e não te dá precisão para fazer coisas como colar cílios, fazer delineador e até mesmo passar máscara de cílios. A sua probabilidade de borrar é maior. Então, quando eu posiciono o espelho embaixo de mim e olho de cima para baixo, eu consigo manter os meus dois olhos abertos e ver o que eu tô fazendo perfeitamente. E para passar nos cílios inferiores, eu vou tirar a máscara só por essa tampinha aqui, porque ela vem com menos produto e com isso eu não borro os meus cílios. Agora que a máscara de cílios secou, eu vou estar usando esses cílios aqui, que são de pelinhos sintéticos da Belize, e a colinha da Atelier Paris. E para fazer a colagem desses cílios, primeiro eu meço ele para saber se ele tá do tamanho certinho ou se ele ainda tá grande. Corto o excesso. Agora o tamanho ficou ok. Essa colinha aqui é muito boa e você vai precisar de uma quantidade micro para colar os seus cílios. Então eu aperto até sair uma bolinha e venho depositando bem pouquinho nesses cílios, mas bem pouquinho mesmo. Para colar, eu seguro nas duas extremidades e encaixo elas ao mesmo tempo, olhando para baixo. E depois eu venho com a pinça só ajeitando. E o batom que eu vou estar usando é esse aqui, que é o batom líquido Tiger's Eye da Arielle Morimoto. Agora, com papel toalha, eu vou tirar o excesso desse batom.
E a gente pode finalizar a nossa maquiagem por aqui, ou a gente pode pegar aquele mesmo pigmento que a gente aplicou nos olhos com o mesmo pincel e aplicar no centro dos lábios. E é isso, a nossa make glam tá pronta. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima!